E a Larissa Rodrigues, hein? Numa sexta-feira, Lari, véspera de plantão, cai uma decisão como essa, dessa magnitude, a Magnitsky, que tem toda essa magnitude e gera, lógico, os efeitos no quesito diplomacia, né, Larissa? Quero te ouvir também sobre essas questões, diplomacia, economia no quesito parceria Brasil-Estados Unidos e também as andanças políticas, né? Porque o movimento de Donald Trump tem uma conexão com o movimento aqui no Brasil de Jair Bolsonaro, que é o grande opositor a quem está agora no poder. Então, assim, a gente tem pulverizado, né, os efeitos em todos os lados. Bem-vinda, Larissa. Desnecessário ser na sexta, né? Não podia esperar segunda-feira. Bom Bem numa dia, Elisa. sexta-feira, Voltou a trabalhar, né? Você vê, minha querida, fiquei de férias. Dias que a gente não se falava. Mas eles foram atrás de mim, mandaram a polícia atrás de mim, eu tive que voltar ao serviço mesmo. Não, muita notícia. Foi o Xandão. Xandão falou, precisamos novamente de decisões e precisamos de todos os jornalistas de plantão. Mas vamos lá, brincadeiras à parte, eles estávamos todos aqui. Eu tinha pedido, inclusive, o Rafa do 360, me dá um dia tranquilo, sexta-feira, tô cansada. Passou 5 minutos, já aconteceu o que a gente viu acontecer. Mas a gente fica falando que nós estávamos aqui todo no clima sextou, sem expectativa dessa grande decisão, pelo menos para o governo Lula, para o Supremo Tribunal Federal, foi uma grande decisão, para a oposição, pelo contrário, é um grande problema. Mas eu conversei com muitas fontes ali, principalmente do Itamaraty, desde o anúncio desse fim dessa sanção. E o que é que eu escutei? Que já havia uma expectativa, tanto dentro do Itamaraty, quanto dentro do Palácio do Planalto. Nas últimas conversas, e quando eu falo conversas, eles pontuaram muito isso, principalmente a diplomacia brasileira. Não apenas entre os presidentes, né? Que a gente fala muito, olha, Trump teve um telefonema com Lula, mas especialmente nas conversas no segundo escalão. O que isso significa? Que o ministro de Relações Exteriores, o Mauro Vieira, estava em conversas com o secretário Rubio, estava tendo conversas também do vice-presidente e secretário da Indústria, Geraldo Alckmin, com os seus pares norte-americanos. Então, a negociação, ela ia além desse primeiro nível de Lula e Trump. Ela ia descendo dentro dos cargos ali governamentais dos dois países e havia uma expectativa a ponto do governo brasileiro já estar esperando isso ainda em 2025. Não esperava, obviamente, ontem numa sexta-feira, mas esperavam que essas sanções pudessem cair ainda em 2025. Mas não tinha ninguém falando, com medo, sabe, daquilo de Trump às vezes fala que vai acontecer e volta atrás. Então estava num aguardo de boas notícias, mas esperando a oficialização. E o que eu ouvi? Uma comemoração dentro do Itamaraty, especialmente na questão diplomática. Até me falaram, isso é uma sinalização, de que a gente vai ter agora uma normalização na relação entre os dois países. E por que é importante falar nessa normalização? Porque vem ao encontro exatamente do que você me perguntou, Elisa, do que se esperar agora na questão econômica. Me pontuaram, o primeiro passo foi o fim da sanção, na sanção econômica, da sobretaxação de 40% do café e da carne. O segundo passo é essa sanção política, digamos assim, né, visando ali o ministro do Supremo Tribunal Federal na questão da Magnitsky. Eu nunca consigo falar esse nome de forma correta. Mas especialmente a gente sabe que há outros ministros, há essa expectativa, com sanções na questão dos vistos. Então a gente tem ministro de Estado, por exemplo, o ministro Padilha, que teve o visto cancelado. Eles estão esperando que essas sanções também possam vir a cair. E agora o terceiro grande passo que se espera é que outros produtos, como, por exemplo, os pescados brasileiros, que ainda tem essa sobretaxação, também possam, nesse terceiro momento, voltar a ser competitivo e voltar também a exportar para os Estados Unidos. Elisa. Pois é, são os efeitos, né? Porque eu citei vários pontos aqui, política, diplomacia e todas essas andanças, mas evidentemente a questão econômica. Você citou pescados, um setor que depende muito dessa parceria com os Estados Unidos e que uma mudança, muitas vezes, se você olha no macro, alguém pode dizer, nossa, mas significa tão pouco, analisando o Brasil inteiro. Mas quando você vê uma família que deixa de ganhar algo por causa da diminuição de uma parceria comercial, ou algumas famílias que deixam de ter uma carteira assinada por causa de um emprego, porque se você vende menos, você vai produzir menos, então você vai acabar demitindo alguém. Quando você vê a realidade no micro, né, Lari, na lupa, na lente de aumento, você vê que isso causa muito problema para muita gente.